Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Daqui a pouco vamos ter a ceia, então aguarde um minutinho, deixe o seu pão separado, deixe aí o seu cálice, o suco de uva separado. Vamos meditar primeiro na palavra do Senhor. Abra em Êxodo capítulo 14, versículo 10, que diz assim, 14:10 de Êxodo. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Feche os teus olhos. Pai, te agradecemos por tudo. Pedimos a unção do Espírito sobre nós, porque somos dependentes do Espírito Santo. Impacte o coração de cada um de nós. Transforma-nos, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, possa alcançar o coração de todos os teus filhos nesta noite, inclusive o meu, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero dar um tema para vocês aqui. E o nosso tema hoje é atitudes vencedoras diante dos problemas. Temos aprendido que estamos debaixo da graça, debaixo da bondade de Deus. Mas nós nunca falamos que não teríamos problemas. Nunca pregamos que a vida seria um mar de rosas. Porque o próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 16 de João, versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Então nós nunca falamos que não teríamos problemas, não passaríamos por doenças, dificuldades financeiras, desempregos. Nunca dissemos isso. Agora, a grande questão é: quais são as nossas atitudes diante dos problemas? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, em primeiro lugar, a sua confiança, a tua confiança em Deus não pode depender das circunstâncias. Veja o versículo 10. O versículo 10 diz que o povo de Deus, o povo de Israel, os crentes daquela época, estavam todos acampados diante do Mar Vermelho, quando de repente ouviram um tremor na terra, e eles olharam, era o rei do Egito com o seu exército, que vinha marchando forte contra eles. E a Bíblia diz que eles se apavoraram, ficaram atemorizados. Uns entraram em depressão, outros falaram: eu não quero mais saber de célula, outros falaram: eu não venho mais nessa igreja. Então percebemos que a atitude daquele povo é a atitude parecida com a de muitos de nós que abandonamos tudo, abandonamos até a vida por conta dos problemas. Porque vai se aproximando os dias e os dias trazem os seus problemas e as pessoas se desesperam. Uns entram em depressão, outros querem abandonar tudo, até a fé. Mas, em primeiro lugar, como eu disse, a tua confiança no Senhor não pode depender das circunstâncias da vida. Não pode determinar a tua fé. Eu quero que você veja lá em Abacuque, capítulo 3, nós não vamos ler por causa do tempo, mas veja lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, a Bíblia diz que eles estavam passando muitos problemas. O povo de Israel naquela época era desemprego, era falta de dinheiro, era doença, era pandemia. Eles estavam passando problemas seríssimos. Mas Abacuque, então, um grande servo do Senhor, se levanta e faz uma oração poderosa. E lá no versículo 17 ele fala: Senhor, pode faltar tudo. Pode faltar comida, pode faltar roupa, pode faltar tudo, Senhor. Até a picanha pode faltar, Pai. Mas nós mesmo assim te louvaremos. Bendiremos o teu nome para sempre. Tu és Senhor. Sabe? Você não pode, em momento algum, duvidar que Deus te ama. Romanos capítulo 8, Romanos 8:35, nos fala o que pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar? É a tristeza, a angústia, as circunstâncias?
nada pode nos separar do amor de Deus. Então você não pode duvidar que Deus te ama. Fala para você mesmo, Deus me ama. Porque a partir da hora que duvidamos, temos dificuldades de confiar, né, no amor de Deus, de acreditar que Deus nos ama, passamos também a ter dificuldades de confiar em Deus. Aí somos moldados pelas situações e circunstâncias. O Senhor espera que mesmo diante dos problemas, você possa confiar nele. Aí você pode falar, mas Deus pode estar me corrigindo. Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 12, versículo 6, que mesmo na correção, mesmo quando você acha que Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Sabe, irmãos, confiar no Senhor é algo tremendo e poderoso. Você lembra daqueles 3 jovens que quando o rei mandou que eles se ajoelhassem, senão seriam jogados na fornalha, vocês vão se ajoelhar diante da estátua. E eles falaram, ó rei, o Deus que nós servimos vai nos livrar. E mesmo que você nos jogue lá na fornalha, o Senhor irá nos livrar. E mesmo se Ele não livrar, não tem problema nenhum, mas nós não vamos nos ajoelhar diante da tua estátua. Então, a confiança é saber que Deus nos ama. Quando nós entendemos que Deus nos ama e que nada pode nos separar desse amor, passamos a confiar nele. As circunstâncias não moldam a nossa fé. Você lembra de José? A Bíblia, lá em Gênesis 47, conta a história de José. A Bíblia fala que, por causa dos ciúmes dos seus irmãos, José foi lançado lá no Egito como escravo, foi parar na prisão, com certeza apanhou, com certeza passou angústia, com certeza passou depressão, com certeza passou muitos problemas lá. Mas a Bíblia diz que ele ficou firme na sua fé, ficou confiante no Senhor. Então é isso que Deus espera, ao ponto das pessoas olharem para José e falarem, Deus é com esse menino. Deus é com esse jovem. As pessoas viam Deus, mesmo ele estando preso, mesmo passando por tantas tribulações, mesmo angustiado lá na prisão, as pessoas olhavam para ele e viam que Deus era com ele. Então, em primeiro lugar, confie no Senhor. A confiança que você tem no Senhor não pode ser moldada, não pode depender das situações que nós estamos vivendo hoje. Confie nele. Independe do que está acontecendo. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, não olhe para o problema. Olhe para o Senhor, o Deus que resolve problemas. O versículo 10 e o versículo 11, se você for olhar lá, você vai perceber que o povo de Israel entrou em desespero porque os egípcios vinham chegando. E aí eles se assustaram, entraram em pânico, começaram a gritar, desesperar, mas eles fizeram algo que não podemos fazer. Eles começaram a olhar para os problemas, começaram a mencionar os problemas, falar, ai que difícil, ai que complicado. Sabe? Começaram a falar constantemente, apontando os problemas, olhando para os problemas. Sabe, meus irmãos, Deus é maior do que os nossos problemas, isso é fato. E a nossa própria experiência com o Senhor revela isso. Quantas vezes você não foi curado, liberto? Quantos milagres, sinais você não presenciou? Quantas coisas Deus não fez por você e pela tua família? Mas nós nos esquecemos disso. E por nos esquecer dos milagres e de tudo que o Senhor fez por nós, passamos então a olhar os problemas. O povo de Israel, eles antes de serem retirados do Egito pelo Senhor, Deus tinha feito através de Moisés muitos milagres, tinha operado muitos sinais. Eles presenciaram todos os grandes sinais de Deus lá no Egito. Eles viram como que Deus estava operando, eles viram milagres de Deus, presenciaram coisas tremendas da parte do Senhor. Mas quando chegaram ali diante do mar, viram aquele mar enorme diante deles, viram o povo do Egito vindo contra eles, aparentemente muito mais poderoso do que eles se esqueceram. Eles se esqueceram quem que é Deus.
Quem é o Senhor que os retirou lá do Egito? Quem é o Senhor que os livrou do Egito? Eles se esqueceram dos milagres que Deus tinha operado. Olharam mais para o problema do que para o Senhor. Bom, lá em Samuel, você sabe muito bem disso. O livro de Samuel nos conta acerca de Davi, aquele menino pequenininho que servia ao Senhor e que viu um gigante chamado Golias confrontando o exército de Deus. E ele ficou irado com isso e falou: como que vocês podem olhar para o tamanho dele? Não olhem para o tamanho dele, olhem para o tamanho do nosso Deus. E a Bíblia diz que ele foi lá e enfrentou Golias, não olhando para o tamanho de Golias, não olhando para a habilidade de guerra de Golias. Ele foi olhando para o Senhor. E o que aconteceu com Golias? Deus foi lá e derrubou Golias e deu uma oportunidade para Davi ser um vencedor. Sabe, meus irmãos, quando você estiver diante dos problemas, diante de um mar vermelho, olhando para trás e vindo o exército inimigo, aparentemente muito mais numeroso e poderoso que você, não olhe para eles. É nessa hora que você tem que fechar os olhos e olhar para o Senhor. Como olhamos para o Senhor, pastor? Feche os olhos e olhe para Ele. Olhe para a palavra dEle. Olhe para os milagres. Quantas vezes Ele fez milagre. Lembre-se de quem é o seu Deus. Quando você se lembra de quem é o seu Deus, quando você se lembra quem foi que te tirou do Egito, quando você lembra quantas vezes esse Senhor te abençoou, você, diante dos problemas, você começa a olhar para Ele. Mas se você se esquecer, com certeza, você vai olhar para os problemas. Então, não olhe para os problemas. Olhe para o Senhor, que te livra dos problemas. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, não murmure. Em primeiro lugar, nós falamos, confie no Senhor. Não permita que as circunstâncias moldem a tua fé. Em segundo lugar, nós falamos assim, olhe para o Senhor. Ele pode resolver o teu problema. Não olhe para os problemas. Em terceiro lugar, não murmure. O que é murmuração? O que é murmurar? É falatório, é insatisfação. O povo de Israel, lá no versículo 11, versículo 12, que tinham visto o povo do Egito chegar lá com o exército e tal, diante do Mar Vermelho, não tinham para onde escapar, um desespero que só. Eles começaram, além de apontar os problemas, começaram com muito falatório, reclamação. Poderíamos ter ficado lá no Egito, poderíamos ficar lá, estava bom demais ser escravo lá e comer o que sobra. É melhor lá, estava melhor lá do que aqui nesse deserto. Aqui agora nós vamos morrer. E começaram a murmurar. Sabe, quando nós começamos a murmurar, meus irmãos, nós fazemos uma declaração de insatisfação com o Senhor. Nós começamos a declarar que não concordamos com Ele. Nós começamos a falar que Deus é injusto em permitir certas coisas acontecer conosco, de que Ele não se importa conosco. Lembra lá de Marcos capítulo 4? Jesus pega os discípulos, entra para o mar e vai dormir. No meio do mar, as águas começam a ficar agitadas e o mar começou a ficar violento e Jesus estava dormindo. É um sono de paz, de tranquilidade, de confiança. E Jesus estava dormindo. Os discípulos se desesperaram e acordaram Jesus. Senhor, nós vamos morrer. O Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa que nós morremos. Então, presta atenção, é uma afirmação de incredulidade. É uma afirmação de que realmente não cremos nele. Sabe? A murmuração não acrescenta em nada. A murmuração não forma caráter de Cristo em nós. A murmuração não gera nada de bom. Agora, interessante, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Nós vamos ler já, vou abrir aqui. Porque a tribulação, ela não é de todo mal. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala. No capítulo 5, versículo 3. E também nos alegramos no sofrimento. Ele está alegre no sofrimento. Por que se está alegre, Paulo? Aí ele fala assim, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus.
e essa aprovação cria a esperança. Então, meus irmãos, a murmuração não gera nada, mas agora, quando nós alegramos no Senhor, louvamos ao Senhor em meio à dificuldade, nós somos acrescidos da graça, da bênção, da unção do Espírito Santo. Sabe? Nos alegramos, nos gloriamos no Senhor pelos problemas e pelas situações. Então, não murmure, glorifique o nome do Senhor, independe da circunstância. Amém? Em quarto e último lugar, ouça a voz do Senhor. O versículo de número 13, Moisés então chama eles e fala, gente, não se desesperem, não entre em pânico, pare de reclamar, pare de murmurar, confie no Senhor, continue confiando nele, mesmo diante das situações, diante dos problemas, continue confiando, ele é o nosso Senhor. Não reclame, olhe para ele, não olhe para o problema. E Moisés então começou a motivar o povo e falou a palavra-chave, ouça o Senhor. Igreja, ouça o que o Senhor está falando com você. Ouça o Senhor. Sabe, às vezes tem momentos que precisamos parar, ficar quietos. Precisamos esperar a vinda do Senhor. Esse tempo é hoje. É um tempo de nós nos aquietarmos e esperarmos para ver o livramento do Senhor. O versículo 13 diz justamente isso, que é o momento de ficarmos quietos. O Salmo 46, versículo 10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto, espere. O Senhor vai se revelar para você. O salmista, no capítulo 40, versículo 1, ele diz assim, eu esperei com paciência no Senhor. Esperar, esse é um momento de espera. Não é um momento de murmurar, não é um momento de mostrar problemas, não é um problema, sabe, não é o momento de desconfiar, mas é um momento de saber que o Senhor nos ama. É um momento de saber que podemos confiar nele. É um momento de olhar para ele. É um momento de nos alegrarmos nele. E é um momento de ouvir a sua voz, esperar. Espere. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não conseguimos ouvir a voz de Deus se estivermos com pânico, se estivermos com medo. Isaías diz, nós vamos renovar as nossas forças, mas temos que esperar para que isso aconteça. Sabe, meus irmãos, ouça a voz do Senhor, Ele está falando com você. Saia dessa depressão em nome de Jesus. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Receba um milagre na tua vida em nome do Senhor Jesus. Ouça a voz do Senhor em nome do Senhor Jesus. Sabe que Ele está falando contigo. Sabe que Ele está alegrando o teu coração agora. Trazendo confiança. Olhe para Ele, meus irmãos. Espere. Fique em silêncio. Moisés disse para o povo, aquietai-vos, fiquem calmos. Vocês vão ver o livramento que o Senhor vai fazer. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Que eles vão ser exterminados. Amém, meus irmãos? Então, presta atenção. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide que Deus te ama. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca reclame, nunca murmure. Preste atenção no que Ele está falando com você. E lembre-se, os problemas poderão vir. Os problemas podem nos acometer da noite para o dia. Mas a questão é, quais são as nossas atitudes diante delas? Ou diante dos problemas? Qual tem sido as tuas atitudes? De desespero, de angústia, como o povo de Israel? Eles não estavam vivendo uma pandemia de coronavírus, mas eles estavam diante da morte. Qual é a nossa atitude? O que o Senhor nosso Deus espera de nós? Ele espera que você confie no seu amor. Ele espera que você olhe para Ele. Ele espera que você não reclame, não murmure,
Não faça uma declaração de que não concorda com ele. Ele espera que você aquiete. Descanse nele. Como Jesus descansava no barco, ele quer que você descanse. Descanse nele. A grande questão é, vamos ter problemas, mas lembre-se, nós estamos debaixo da graça. Os problemas vêm, as circunstâncias vêm, mas para te levar para uma grande vitória. Amém, meus irmãos? Eu citei sobre José. José sofreu. Qual foi o fim dele? Governar o Egito. Não é porque é importante governar o Egito, não é isso. É a posição de vitória. Depois de todos os problemas, o Senhor te posicionará num lugar vitorioso, te colocará numa posição de vitória. Você crê nisso? Amém. Então feche os teus olhos, onde você estiver. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, amigos que estão aqui nessa noite e que vão participar da ceia juntamente conosco. Pai, eu oro para que a tua mão esteja sobre eles. Oh, Senhor, que o Senhor traga esperança, transformação, mudança, Senhor, de mente, e que eles possam olhar para o Senhor nesta noite. Saber que o Senhor é Deus. Oh, Pai, eu oro pelos nossos amigos, nossos irmãos estão conosco. Oh, Deus, opera um milagre e faça-os lembrar dos milagres passados também. Pai, eu peço isso no nome de Jesus, porque nessa noite nós aprendemos algo muito importante, Pai, de confiar em Ti, Senhor, de olhar para Ti, de parar de reclamar das situações e também, Senhor, de nos aquietarmos e esperarmos em Ti. Estamos esperando no Senhor, porque sabemos que a Tua vitória ela é certa. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Você que está pela primeira vez conosco, talvez você não teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Os nossos irmãos estarão colocando o meu celular aí, o meu telefone. Você poderá mandar uma mensagem no meu WhatsApp, falando assim, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu vou orar por você. De repente você está aqui, está afastado, desviado, não se sente guardado, quer voltar hoje para a casa do Pai. Nesse mesmo WhatsApp que os irmãos estão colocando aí, mande uma mensagem para mim falando assim, pastor, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar para o Senhor Jesus. E eu também vou fazer uma oração por você. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.